Há vários sinais de que Elon Musk vai declarar falência do Twitter. E muita gente acha o Elon Musk assim, o super gênio, o cara maravilhoso, o cara super esperto, que sabe resolver todo e qualquer tipo de problema e tudo mais. Dentro do nicho das criptomoedas, ele já foi desmascarado. Então quem está fora das criptomoedas olha para o Elon Musk e fala, poxa, o cara é uma referência. Mas quem está dentro olha e fala assim, não, o cara é um bestalhão ou no mínimo um malandrão, alguém que realmente quer influenciar negativamente, alguém que quer só fazer dinheiro infinito e manipular o mercado e está usando o Twitter para isso. Só que ele fez a compra do Twitter e a coisa está andando ladeira abaixo. Ele chegou a admitir uma reunião, um risco de falência. Ele está com um aluguel atrasado da sede em São Francisco e também de outros escritórios globais. O Twitter já não apresentava lucro mesmo desde 2019. Tinha 7.500 funcionários. 6.500 foram embora, ou seja, restaram só 1.000. E agora ele ainda tem que pagar a indenização desses funcionários que foram mandados embora. Então, aparentemente, a coisa não tá boa aí pro Elon Moscoso. Robô macio se cura sozinho e continua andando depois de ser furado. Pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, desenvolveram novas classes de robôs macios capazes de detectar danos físicos em sua estrutura corporal e se curarem sozinhos, sem ajuda de equipamentos externos ou operadores humanos. Então a gente já viu aqui no canal a fábrica de fetos lá na China. A gente já viu o depoimento da Sony apontando que ela tem capacidade plena de realizar a fabricação, inclusive em massa, de robôs humanoides, ou seja, robôs que têm formato e traços humanos, porém ela só não faz isso por conta de que não há quem compre, não há uma demanda de mercado para isso, não há uma necessidade a ser suprida por isso, mas ela já pode. E agora a gente vê essa outra tecnologia aqui, tem até um videozinho. Então com isso, a gente vê que ó, o robozinho começa a se mexer, é um robô com componentes macios. Daí depois de um tempo, ele se cura e volta aí a andar normalmente. Então a gente vê que um ser humano feito de... Um ser humano não, né? Uma máquina com feições humanas e com capacidades que aparentam ser humanas, realmente está muito próximo de acontecer, se é que já não existe. A principal dificuldade de criar um robô do tamanho de um ser humano e que ande por aí igual um ser humano, tem as expressões e tudo mais, não é necessariamente aquilo que você pensa, de alguém chegar lá e construir. A própria Sony falou que ela consegue. Já tem aí fábricas que fazem robôs que têm expressões idênticas a dos seres humanos. Você tem lá, eu esqueci o nome da... Tem uma fábrica, é Alpha alguma coisa, deixa eu ver. Bom, peço desculpas, mas eu esqueci realmente qual que é o nome da empresa que faz os robôs humanoides que eu gostaria de citar. Mas no próprio YouTube você tem algumas versões aí dos robôs da Tesla. Você tem robôs que são mais adequados a aquele tipo de coisa que você imagina. E enfim, assim, coisas a se fazer com esses robôs não falta, né? Existem diversos fins para os quais eles podem ser construídos. Só que a questão é que, muito provavelmente, se alguém tem dinheiro para fazer isso daí, já fez. Já tem aí alguma coisa acontecendo no mundo nesse aspecto. Mas até o momento que a gente tem visto, o problema são sempre as baterias. A energia suficiente para manter esse robô andando e funcionando por um longo tempo, porque até os experimentos militares, pelo menos os que foram a público, eles tinham que ser conectados com cabos, ou tinham que ter uma bateria gigantesca nas costas do robô, ou em alguma parte que ele carrega, que teria uma autonomia realmente muito baixa.
Então esse é o grande problema que nos é apresentado. Agora, se isso daí já foi solucionado em algum aspecto, a gente não sabe, mas que já tem aí a Sony, ou seja, uma empresa gigantesca, falando que é totalmente possível você construir robôs humanoides, ele já tem tudo pronto, você já tem uma tecnologia feita de componentes macios que se curam sozinhos. Se você tem aí robôs que são feitos e já estão sendo programados para ter expressões humanas, e até mesmo alguns que têm aí finalidades sexuais, né, e muitas outras finalidades, então eu não duvido muito que já tem alguém por aí endinheirado que já tenha feito alguma coisa nesse sentido. Uma inteligência artificial vai roubar o seu emprego e isso vai ser bom. Então já pensou que legal toda a nossa vida e tudo que a gente faz não ser feito por nós mesmos? Então já pensou que bom, eu sento aqui em frente ao meu computador e eu falo assim, olha computador, grave um vídeo falando de tal assunto dele, grava. Ou ele já pega as notícias sozinho e na verdade já existe até quem faça isso, né? Tem um bot que ele pega a notícia e daí ele joga dentro de outro bot, ele narra e joga dentro de um outro bot que pega a narração e converte aquilo em uma espécie de texto, edita, põe o vídeo pronto, publica e tá tudo certo. Então assim, é interessante a gente ver que este tipo de tecnologia surgindo, é interessante a gente ver as facilidades que vêm aparecendo no mundo. Só que algo que é um tanto perigoso é a humanidade começar a crescer e segmentar-se dentro de funções tão específicas e tão avançadas que um breve colapso pode simplesmente destruir essa sociedade. E eu digo isso porque vamos supor que a gente venha automatizar aí 100% a produção de alimentos no mundo. Olha que coisa maravilhosa e utópica. E vamos supor que a gente tenha um problema generalizado em grande parte, não é em toda a produção de alimento. A gente passa a ter um problema generalizado. Então se a gente passou aí 1, 2, 3, 4 décadas trabalhando com a produção automatizada de alimento, até se aprender ou reaprender a fazer o alimento da maneira sem a automatização, talvez tenhamos alguns problemas, talvez venhamos a passar fome, talvez alguns problemas surjam no meio do caminho. E eu nem estou falando em um colapso generalizado a ponto de cair um meteoro na Terra e blaf, né, acabar com tudo, ou chega a inversão do campo magnético e destrói tudo. Eu só penso que muitas vezes a gente se acha tão inteligente, tão espertos assim, nossa, eu entendo a respeito de programação, eu entendo a respeito de gravar e editar vídeos, eu escrevo textos de uma forma bacana, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas e se realmente chegar um dia na vida que a gente precisar se virar, precisar plantar? Você já tentou plantar alguma coisa? Olha, a única coisa que a gente vai conseguir plantar é alho, que é fácil, e só, tá? Porque assim, plantar batata que parece um negócio simples, é difícil pra caramba pra quem nunca plantou. Plantar muitas outras coisas que realmente alimentam é difícil pra caramba. Então eu penso que a gente pode chegar em um determinado ponto da sociedade em que o mínimo colapso que acontecer em uma determinada base pode simplesmente destruir toda a sociedade e a gente vai ser um bando de pessoas super intelectualizadas e prontas para agir prontas para trabalhar com funções muito específicas, mas que não venhamos a saber o básico do básico. Isso daí é um receio que eu tenho em relação à humanidade, ao nosso futuro. Daí as pessoas falam assim, mas a inteligência artificial vai vir para ajudar e tudo. Só que a grande verdade é que não existe nenhum benefício que venha sem malefício atrelado. Ou não existe nenhuma causa que venha sem consequência. Você fala assim, mas você tá falando, mas e Deus? E se você quer ter uma vida com Deus? Pô, até se você quiser ter uma vida com Deus, no mínimo o pecado você vai ter que abandonar.
Entendeu? Ah, eu quero ter uma vida com o capeta. Então, se você quer ter uma vida com o capeta, no mínimo a vida com Deus você tem que abandonar. Então não tem como você ter tudo. Ah, eu quero ter uma vida de casado. Ah, então se você quer ter uma vida de casado, você tem que abandonar a vida de solteiro. Ah, não, mas eu quero ter um casamento aberto. Então você vai ter um casamento aberto, mas você vai ter outros tipos de problemas atrelados ao seu casamento. Então, eu vejo que várias pessoas acham lindo e maravilhoso essa questão da inteligência artificial e das tecnologias que o ser humano vem a desenvolver. Nossa, como é tudo maravilhoso. Só que no fim das contas, diversos malefícios vão vir com isso tudo. E a supersegmentação do conhecimento pode ser um problema sério que vem a causar o colapso aí da nossa sociedade.